Bom dia, bom dia. Sejam todas muito bem-vindas a mais um Café com a Nutri. Bom dia. Tudo bem com vocês? Já tô vendo aqui minhas meninas, a Tereza, deixa eu ver, a Raimunda. Quem mais que tá por aqui das minhas meninas? Bom dia, Elda. Minha girassol, tudo bem? Bom dia! Quem é nova por aqui? Coloca aí no chat. Verinha, bom dia! Tudo bem? Minha outra mentoranda, que delícia recebê-las. Adriana, bom dia! Tudo bem com vocês? Sol, que delícia em poder recebê-las aqui hoje. Adriana, Maria, Salles, seja muito bem-vinda, você que é nova aqui. Tem mais gente nova por aqui? Vamos ver. E o tema de hoje é importante, hein? Elisete, que saudade! Um beijo para você. Marilda, seja muito bem-vinda. Aproveita para compartilhar essa live com alguém especial que você saiba que precisa emagrecer, precisa desinflamar. Maria, seja muito bem-vinda. Meire, seja muito bem-vinda. Viu? Porque a proposta desse meu Café com a Nutri, que são as minhas lives toda terça e quinta às 7h07 da manhã, né, poder proporcionar para você uma melhor compreensão com relação à desinflamação e também visando o emagrecimento, né, com você comendo absolutamente de tudo, tá certo? Então aproveita para compartilhar aí essa live, combinado? E o tema de hoje é o papel das proteínas no emagrecimento saudável de mulheres acima de 45 anos. Vocês sabem por que tanto nutricionista fala sobre consumir proteínas e que você não entende? Às vezes a gente pensa que emagrecimento se trata somente da diminuição, né, das calorias que a gente precisa consumir. É só fechar a boca. Muita gente fala isso, né? Você quer emagrecer? É só fechar a boca, é só você diminuir as proporções que você come e tá tudo certo, você vai conseguir emagrecer. Mas hoje já não é bem assim, né? Porque as pessoas comem bem menos do que realmente elas queriam consumir, mas consomem alimentos errados, passam fome, não conseguem emagrecer, muito pelo contrário, elas ganham peso comendo menos. E elas não sabem da importância de cada macronutriente dentro de uma refeição para poder fazer com que ela emagreça realmente. E um desses macronutrientes fundamentais para que você emagreça é a proteína. Mas veja bem, dos macronutrientes importantes, ele não é o principal. Entende? Ele não é o único macronutriente que você precisa consumir para poder emagrecer. E eu vou te explicar tudo certinho nessa live de hoje, tá bom? Para você sair daqui entendendo o porquê que tanta gente fala sobre a importância de comer a proteína. Na verdade, não fala sobre a importância, né? Fala que você tem que comer e ponto, acabou. Mas agora você vai entender o porquê, certo? Vamos lá? Primeira coisa, o que é proteína? Você sabe que proteína, elas são macromoléculas, no caso, que são compostas por aminoácidos que desempenham uma função essencial no nosso corpo, que seja ela para a construção ou até mesmo para o reparo dos nossos tecidos, também para a formação de enzimas e também hormônio, principalmente para nós mulheres, depois dos 45 anos. Vocês sabiam disso? Inclusive, ele também tem uma função muito importante com relação a nosso Nosso sistema imunológico, tá? Então, olha quanta coisa a proteína acaba englobando, não somente na questão do emagrecimento em si. Quais são os alimentos fonte, né, de proteína? Vocês sabem? Coloca aqui no chat, se vocês sabem. Quais são os alimentos fonte de proteína? Vamos ver se vocês estão afiadas aqui. Logo pela manhã, 7 horas da manhã, eu quero ver se vocês estão afiadas. Quais são os alimentos fontes de proteína? Ovo, Adriana. O que mais? Frango. Ovo. Isso mesmo. O que mais?
Carnes, Ana, isso mesmo. O que mais? Queijos, leites e derivados, né? Leites e derivados são proteínas. Tá, peixe também, isso mesmo, Verinha. Muito bem. E agora a questão de proteínas vegetais. Quais são eles? Vocês sabem? Porque tem gente que não consome proteína animal, né? E aí? Para quem não consome proteína animal. Suneila, não. Mandioca é carboidrato, tá? Márcia, queijos é proteína. As leguminosas, Eliana, isso mesmo. Feijão, grão de bico, lentilha. É isso mesmo. Não, brócolis não é, Salles. Não. Brócolis é fibra, tá? Vegetal. Ana, brotos. Exatamente, brotos. Broto de alfafa, broto de feijão. É isso mesmo. É isso mesmo. Grão de bico. Isso. Isso mesmo, gente. Vocês estão afiadas. Gostei de ver. É isso mesmo. Tofu. Muito bem. Muito bem. Muito bem. O Orapronobio, gente, ele até tem, sim, proteína. Mas é muito baixa a quantidade, sabia? Orapronobis, ele tem, sim, um pouquinho, mas não é contabilizado como se fosse mesmo uma fonte proteica, tá? Então tem as sementes também que são riquíssimas em proteínas vegetais, né? Ó, tô feliz da vida com vocês, viu? Parabéns. É isso mesmo, os alimentos fontes vocês já sabem, né? E como que as proteínas, elas podem ajudar você a emagrecer? Agora eu quero que vocês prestem atenção. Porque assim, muitas de vocês, olha, só para você ter uma noção, nós estamos entrando na 5ª semana de acompanhamento lá da minha mentoria, da turma Amêndoa, e eu ainda pego no pé delas com relação a essa questão de proteínas. Vocês acreditam num negócio desse? É porque vocês erram na quantidade. Vocês não colocam na mesma proporção do que o carboidrato. E isso é fundamental e eu vou explicar agora por quê. Por que as proteínas, elas ajudam a gente a emagrecer? Primeiro delas, porque elas te dão maior saciedade. Ou seja, você não sente fome por tanto tempo. Você não tem que ter aquela necessidade de ficar comendo o tempo todo. Então, se você for ver, na minha metodologia, eu ensino aqui vocês a fazerem pelo menos 3 refeições ao dia, que são as 3 principais refeições que o seu corpo precisa como combustível para desinflamar e emagrecer. Quais seriam eles? O café da manhã, o almoço e o jantar. Aí você vai falar, nossa, Débora, mas a janela de ficar sem comer entre o café da manhã e o almoço é muito grande e do almoço e do próprio jantar é muito grande. Eu não vou conseguir ficar sem. Lógico que você consegue. Se você comer adequadamente a porção de proteína, ela te dá essa saciedade em torno de por volta de 4 horas, por exemplo. Porque é exatamente esse tempo que leva para poder fazer a digestão desse alimento no seu organismo. Você sabia disso? A composição da sua refeição como um todo. Quando você coloca a proteína, o carboidrato e a fibra. Então, te dando maior saciedade, você não fica beliscando os alimentos, independente qual sejam eles. Eu sempre falo lá na minha mentoria que por mais que você queira, por exemplo, no meio da manhã eu quero colocar uma fruta para comer, para poder matar minha fome. Só que não é isso. Isso atrapalha o seu processo de emagrecimento. Vou colocar um ovo, vou colocar um iogurte, vou colocar um pedaço de queijo, vou colocar oleaginosa no meio da manhã. Só que isso atrapalha o seu processo de emagrecimento, você comendo toda hora. Imagina, uma coisa muito simples de você imaginar. Você acabou de tomar café da manhã agora, tá? Por quê que você vai comer no meio da manhã, depois de 1h30, 2 horas ali, sendo que você nem processou o seu café da manhã? O seu organismo começa a entender que aquele a mais que você está depositando é uma coisa que você precisa guardar como se fosse uma fonte do quê? De energia. Então, você acaba guardando, mesmo que sejam alimentos saudáveis, porque alimento saudável também tem calorias. Entende? Então, isso pode atrapalhar seu emagrecimento. Então, comer toda hora, por mais que sejam alimentos saudáveis, isso atrapalha seu processo.
Então, você tem que fazer refeições que sejam completas. É isso mesmo, Tereza, que seja um café da manhã de rainha, para você aguentar até a hora do almoço. Isso não quer dizer que você tem que passar fome, até porque você tem que se hidratar nesse meio tempo. E essa hidratação tem que ser de acordo com o seu peso, que muitos de vocês estão muito acima do peso, estão muito inflamadas, que a quantidade de água é muito grande. Então, se você ficar comendo entre as refeições, você não vai sentir essa sede e você não vai conseguir bater sua meta de água para poder limpar essas toxinas do seu organismo. Olha só como uma coisa leva a outra. Entende? Então, assim, ó, entenda que a proteína é necessária em todas as refeições suas. Se você quer emagrecer, se você quer desinflamar, ela que vai te dar maior saciedade. Então, você vai sentir fome só depois, um bom tempo depois, porque isso vai fazer com que o seu metabolismo também fique ativo por mais tempo. Porque o que acontece? A proteína em si, de todos os macronutrientes, se a gente for comparar todos os macronutrientes, ele é o macronutriente que mais demora para fazer a digestão. Ou seja, ele demora para queimar no seu organismo. Então, ele queima lentamente, evitando que você tenha um pico glicêmico. Que você coma, por exemplo, uma fruta, um pão, uma torrada e que a sua glicose eleve muito rapidamente e depois não tenha controle. E esse descontrole acaba fazendo com que você armazene mais gordura, principalmente na região abdominal, para quem já passou dos 45 anos, porque é onde a gente tem o maior número de células que são capazes de armazenar gordura a mais. Olha só, tá? Então, primeiro ponto, te dá maior saciedade. Segundo ponto, faz com que o seu metabolismo fique mais ativo e por conta disso você acaba queimando mais gordura. Por isso é tão importante você colocar a proteína em todas as refeições. Outra coisa, a proteína, você colocando dentro de uma refeição, com aquele carboidrato que você tanto gosta, seja ele seu pãozinho, sua torrada, o seu cuscuz, a sua tapioca, o seu bolo, qual outro tipo de carboidrato que você gosta? Eu já citei aqui, coloca aqui pra mim no chat. Que tipo de carboidrato você gosta de consumir, mas que você tem medo por conta de estar no processo de emagrecimento? Comenta aqui no chat pra mim, por favor. Porque assim, quando você coloca a proteína, no caso, junto com aquele carboidrato que você tanto gosta, você diminui a absorção daquele carboidrato que você gosta. Então, por consequência disso, você pode comer sem ter culpa, porque você já está comendo com estratégia, você já está colocando a proteína que vai evitar de ter o pico glicêmico, que não vai te atrapalhar no processo de emagrecimento. E outra, você vai conseguir comer sem absorver muito. Olha lá, o pãozinho que vocês gostam, a mandioca que vocês gostam, vocês vão poder comer tudo isso daí. Mesmo estando no processo de emagrecimento. Mas encaixando isso dentro da refeição. Cuscuz, olha lá, o que eu tinha citado mesmo, né? Mas o vencedor aqui é o pãozinho, né? Não tem como, né? Pãozinho de manhã é uma coisa boa demais, né? Ainda mais se ele é fresquinho, quentinho. Tapioca, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Pode comer a banana cozida, porque banana cozida, gente, principalmente, qualquer que seja ela, tá? Banana nanica, banana maçã, banana da terra. Quando ela entra em alta temperatura, ela perde muito das propriedades dela, principalmente a questão de fibras. E ela acaba liberando mais o quê? Frutose, que é o açúcar da fruta. Então, ela acaba virando um carboidrato mesmo ali para você. Então, assim, se você só come a questão da fruta cozida, isso pode interferir no seu emagrecimento se você come com frequência, né? Então, como que você pode amenizar esse dano? Você colocando a proteína. Você colocando a proteína junto. Aí não vai ter problema nenhum. Você pode colocar lá a sua bananinha cozida com canela, né? Porque daí canela também é uma fonte antioxidante que pode te ajudar no processo da desinflamação, mas agregar valor nutricional. Então, colocar um queijo, colocar ovos mexidos ali dentro daquela refeição, ó, você pode comer sem medo de ser feliz. Pãozinho caseiro, isso mesmo, Márcia. Ricota, que é uma proteína, isso aí. Com café, isso mesmo, tá certo? A maçã, independente de qual seja a fruta, gente, ela acaba virando, é um carboidrato simples, quando ela é cozida, tá? Então, pode ser a maçã, a pera,
A banana, qualquer fruta que você coloque ela em alta temperatura, ela perde as fibras e vira um carboidrato simples. Por isso que você tem que contabilizar ela como um carboidrato simples, mas agregando a questão da proteína para poder diminuir a absorção daquela frutose, que é o açúcar da fruta, e que vai estar tudo bem, tá? Ó, tem gente que aqui contabiliza, agora que eu bati o olho aqui no chat, estão falando aqui do bacon, né? Gente, bacon não é para contabilizar como proteína, tá? Só para vocês entenderem. Bacon não é para contabilizar como proteína. Bacon é para contabilizar como gordura, e uma gordura ruim, tá? Principalmente para quem quer desinflamar. É, gente, porque é uma gordura que não deixa de ser processada, tá? Extremamente gorduroso, tem bastante calorias. Aí você vai me perguntar, Débora, mas tem nutricionista que fala pra mim que eu preciso deixar de comer o pão para comer o bacon por conta da gordura. Então, mas a longo prazo, ninguém te conta que pode aumentar o seu colesterol, né? Ninguém te conta que você pode virar hipertensa por conta do bacon. Ninguém te conta isso, né? Pois é, que bacon, se você consumir com frequência, você pode se inflamar ainda mais, porque você já está inflamada. E você consumindo uma gordura que seja ruim todos os dias, como não ter alteração de exame? Como não se inflamar mais? Como não ter mais sintomas de inflamação? Então, vocês precisam prestar atenção. Isso não contabiliza como proteína, tá? Foi ótimo vocês terem colocado aqui pra mim. Isso, tá? Não contabiliza. Certo? E outra coisa que a proteína acaba ajudando no emagrecimento é que a proteína também ajuda a manter o que é a sua massa muscular durante a perda de peso, né? Que isso que é importante para poder manter o seu metabolismo saudável. Agora as pessoas devem sempre questionar, né? Ai, Débora, mas qual que é a quantidade, então, ideal de proteína para uma mulher que está acima dos 45 anos que ela deve consumir para poder perder peso de forma saudável? Eu sempre ensino na minha metodologia o seguinte, que você não precisa necessariamente estar pesando a questão da proteína, ter que fazer conta. Não, é o básico bem feito. Se você coloca a proteína em todas as suas refeições de forma equilibrada, com relação ao carboidrato, você pode ficar tranquila, porque é isso que o seu corpo realmente vai precisar. Imagina uma pessoa que não consome nada de proteína e agora começar a introduzir proteína. Gente, vocês não sabem a quantidade de coisas que vocês vão resolver na vida de vocês. Não é só sobre emagrecimento, não. É sobre você ter controle da glicose, é sobre você ter ganho de massa magra ou recuperação da massa magra, né? Mais saciedade. Você não vai ficar mais como uma capivara raivosa, mas é aquilo que eu falei, é comer com estratégia, não é só comer a proteína, porque tem gente que eu falo que faz a dieta da proteína. Eu não sei se vocês viram, gente, que é um absurdo, um absurdo, um absurdo, um absurdo. Eu acho isso aqui uma loucura, assim, sem tamanho. Sabe o que que é? Fazer a dieta carnívora. Vocês já viram isso? Que agora é a nova moda, né? Vocês já viram? Comenta aqui comigo no chat. Vocês já fizeram uma dieta carnívora? Coloca aqui pra mim no chat. Deixa eu ver. Estamos quase com 130 pessoas agora. Vamos ver quantas pessoas já fizeram ou conhecem esse tipo de dieta carnívora. Mas eu vou explicar o perigo disso daí. Coloca aqui pra mim, por favor. Principalmente mulheres com 45 anos. A mais de 45 anos. Não conhecem? Claudete já fez. Olha, ela tá até dando risada. Conta pra gente, Claudete, o que aconteceu com você, com essa dieta carnívora? Que eu quero saber, agora eu fiquei curiosa. A Cirlândia falou que tem uma amiga fazendo. A Ana, você já fez, Ana? Maria de Fátima, você já fez também? Não acredito. Não? Não conhece, não conhece. Gente, a pessoa come o dia inteiro só carne. Só carne, só carne. Não tem outra. Só coisas de carne mesmo. Ou é ovo, ou é carne vermelha. Normalmente eles comem mais carne vermelha. Não? Não conhece? Então eu vou explicar pra vocês como que é essa dieta. Essa dieta maluca, que é uma coisa que eu falo pra vocês. Se vocês querem ficar doentes, vocês podem fazer ela.
De verdade, vocês podem fazer ela. Se vocês querem ter bastante retenção de líquido, se vocês querem ter bastante problemas hormonais, se você que não tem problema com relação à tireoide, você pode ter problema depois, viu? É verdade. Essa dieta carnívora, você não come absolutamente nada de vegetais, nada de fruta, nada de carboidrato, nada de nada. É somente carnes. Somente carnes. Você acorda, você vai lá e vai comer carne, frango, peixe, ovo. Peixe quase eles nunca comem, viu? É mais carne vermelha ou frango ou ovo. Normalmente eles se baseiam somente nesses 3 tipos de proteína. Não consome leites e derivados, não consome absolutamente nada. Nada, é só isso. Olha só, a Maria de Fátima falou que comia só churrasco todos os dias. Não aguentou, Claudete? Ah, eu imagino. É, isso acontece mesmo. É isso mesmo, Onides. É isso mesmo que acontece. Ela fez esse tipo de dieta e a pessoa não vai no banheiro porque resseca, né? O que acontece, principalmente para essas pessoas que priorizam a proteína vermelha, no caso, a carne vermelha, tem muita purina. E isso, dentro do nosso organismo, se consumido em excesso, no caso como eles consomem, sem ter a intervenção de frutas, vegetais, essa coisa toda, para poder fazer a digestão, isso torna-se uma toxina dentro do nosso organismo. Normalmente, em homem, pode dar até gota. Vocês já ouviram falar? Gota, que fica com o pezão inchado e tal, só que a gente é no corpo inteiro e mexe com a questão hormonal, principalmente depois dos 45 anos. Vocês acreditam? Outra coisa, da deficiência de várias outras coisas no seu exame. Sabe por quê? As pessoas acham assim, não, é um alimento extremamente completo, a proteína e tudo mais. Não é. Imagina você ficar sem verduras, sem frutas, sem nada. Como que você vai absorver os nutrientes, gente? Não tem isso. O seu intestino inflama de uma tal maneira que você corre o risco de ter a síndrome do intestino irritável. Só para vocês terem noção, começa com uma disbiose. Foi como a Onides falou, que ela começou a fazer esse tipo de dieta, que aconteceu? O intestino dela travou, ressecou de uma tal maneira, você fica fazendo que nem bolinha, o cabritinho, sabe? Porque resseca completamente, não tem fibra, não tem nada, gente. E isso pode dar câncer de intestino, vocês sabiam disso? As pessoas fazem essa loucura de 21 dias, de 40 dias, né? Só comendo proteínas, é proteína e café, proteína e café. E só isso que você fica. Você come o dia inteiro isso. Se você e não tem horário certo, você pode comer à vontade, é isso mesmo, à vontade, carne e tá tudo certo. Só que vocês não têm noção dos danos a longo prazo isso daí, dessa loucura que as pessoas estão fazendo agora. Então, você aumenta o seu ácido úrico, você mexe com a sua estrutura hormonal, pode dar problema com tireoide, mesmo que você não tenha. Você fala assim, Débora, mas eu passei dos 45 anos, como que agora eu vou desenvolver um problema de tireoide? Você desenvolve por conta da quantidade de purinas que você está consumindo através somente de proteínas, dessa loucura que as pessoas estão fazendo. Não toma água direito, aí resseca o intestino, seu intestino não está funcionando. Você mata as bactérias boas do seu intestino, que faz a absorção dos nutrientes, para poder desinflamar o corpo. Então, você está se inflamando. Você pode até emagrecer de primeiro momento, mas depois, na hora que você volta a comer as coisas, você não imagina o estrago que faz no seu organismo, para limpar essas toxinas depois. Vocês não têm noção, não adianta fazer atividade física que queima, que, nossa, sai pelo suor. Não sai pelo suor, não. Desse jeito que vocês estão consumindo. E outra, Claudete, foi você que falou que comia churrasco todos os dias? Imagina a questão do churrasco em si. Se for churrasco que você faz com carvão mesmo, o quanto que você se inflamou com essa questão toda, de como é a carne assada. Já tem as purinas, já tem essa questão do carvão. Onde que foi parar todas essas toxinas no seu organismo? Gente, por isso que eu falo para vocês, proteína é importante, é um macronutriente importante para você emagrecer? Mas não é para você isolar os outros alimentos, não é para você tirar os outros alimentos para você consumir somente a proteína, porque você vai se inflamar e você vai ter problema. E outro, você pode vir a ter problema, sabe também do quê?
renal. Problema renal com excesso de proteínas. Por conta das purinas. Você não consegue eliminar isso. Você sobrecarrega tanto o seu fígado, que pode ser fígado gorduroso. Você pode começar com grau 1, depois evoluindo para grau 2, grau 3, se você ficar persistindo nesse tipo de dieta. E também vai sobrecarregar o seu rim, porque as purinas ficam lá, circulantes, você não tem como eliminar isso, porque o excesso é muito grande de proteína. E você fica nisso, você acha que tá linda, maravilhosa. Então, ai, tô emagrecendo, tô... E a saúde? A saúde sua tá indo pro buraco. Por isso que eu falo pra vocês, tomem cuidado com esse tipo de coisa, com esse tipo de loucura. Tudo que é extremista, você tem que desconfiar, você tem que ter um filtro. Você tem que começar a pensar, nossa, mas peraí, se eu comer só carne, com a gama de opções que nós temos de alimentos... Onde que eu vou parar? O que vai acontecer no meu organismo? Você tem que começar a pensar, principalmente se você passou dos 45 anos, você tem que começar a pensar de modo geral na sua saúde. Ah, tá linda, maravilhosa por fora, mas tá podre por dentro? O que adianta? Tomando 10 milhões depois de remédio, com o fígado lá doente, com o seu rim doente, com o seu intestino doente. Isso é saudável? Claro que não, gente. Claro que não. Então, pelo amor de Deus, não sejam extremistas. Eu tô falando aqui da importância de você colocar proteína em todas as refeições, mas tem que ser com estratégia, colocando com outros alimentos, com outros macronutrientes. Certo? Faz sentido agora pra vocês? É muita loucura, né, gente? É muita loucura. Nossa, umas coisas que as pessoas inventam agora pra emagrecer que eu falo, meu Deus, elas colocam a vida delas em risco e não sabem. É uma coisa impressionante. Então, vamos lá. Então, existe um momento ideal para você consumir as proteínas ao longo do dia? Para você maximizar esse seu emagrecimento? Claro que sim. Foi aquilo que eu falei para vocês. Aqui eu ensino você fazer de 3 a 4 refeições. A refeição que é opcional é o lanche da tarde, que é o lanche ponte. Se você faz o lanche ponte, que é para uma preparação para você comer realmente o que você precisa, de uma refeição completa, leve, eficiente para você desinflamar, então, nesse lanche da tarde também você precisa colocar proteína. Então, todas as refeições que você faz hoje, você precisa colocar uma fonte de proteína. Seja ela um iogurte, seja ela ovos, seja ela queijo, o creme de queijo, tá? Seja ele frango, o atum, a sardinha, o peixe de modo geral, as carnes, o frango. A carne vermelha, só que eu peço um pouco de atenção para vocês, por conta das purinas mesmo, que é de difícil digestão. Então, assim, a proteína vermelha, eu normalmente ensino aqui as minhas meninas, as minhas mentorandas, a colocar no horário do almoço, porque daí você tem um longo do dia para você fazer a digestão dessa proteína que é mais pesada, por mais que seja uma proteína que você fale assim para mim, Débora, mas eu sempre escolho carnes magras e tal. Mesmo assim, por conta das purinas em si, você precisa ter uma atenção maior com relação à sua digestão. Então, carne vermelha, de preferência, colocar sempre na hora do almoço, que daí você tem um tempo a mais para você fazer a digestão, você tá em movimento normalmente, né? Você anda daqui, anda dali, isso te ajuda, estimula você a eliminar as toxinas desse tipo de proteína, tá? E as proteínas mais leves, no caso, como o frango, até mesmo algumas partes do suíno, eu também gosto muito, que é o lombo suíno e o filé mignon suíno, para colocar no período da noite, porque não tem tanta gordura, tem baixa quantidade de calorias, é uma boa proteína para poder te dar saciedade, tá? O peixe, o ovo, também é interessante de você colocar no período da noite. É só mais a proteína vermelha que eu falo pra vocês. Não é que seja proibido de você consumir à noite. Não, uma vez ou outra você pode consumir. Mas é que você tá muito inflamada. Tem gente que gosta tanto da carne vermelha que coloca na hora do almoço e na hora do jantar, né? Então, é importante você ter esse equilíbrio, de ter essa troca, de ter essa substituição, tá? E outra coisa que as pessoas cometem muito e que também eu peguei no pé das minhas meninas no comecinho da mentoria.
Por exemplo, quando chega assim, final do dia, que elas não tinham costume ainda de jantar e tudo mais, elas queriam colocar proteínas, por exemplo, eu vou colocar um iogurte no período da noite, né? Vou colocar um queijo. Só que esse tipo de proteína, eles são mais difícil de digestão. Esse tipo de proteína de queijo, iogurte, leite, é para você compor uma refeição que seja mais leve. Então, na hora do seu café da manhã ou até mesmo no seu lanche da tarde, não na refeição principal para você desinflamar e emagrecer. Entendeu? Então, assim, isso também é um grande erro. Você pode consumir leites e derivados se você não tem nenhum tipo de intolerância, se você não tem nenhum tipo de predisposição a ter esse tipo de coisa, mas dentro de outro horário, tá? Com outra estratégia, no caso. Então, essas são as melhores proteínas para você consumir à noite, que é a principal refeição para você desinflamar enquanto você está dormindo, ok? Anota aí: peixe, ovos, lombo suíno, filé mignon suíno, tá? Ou para quem não consome proteína animal, pode consumir também os brotos, pode consumir também as proteínas vegetais, tá? Certo? Ok? E uma coisa que eu acho que é interessante vocês entenderem, né? Quais são os sinais que de uma mulher acima de 45 anos não está consumindo proteína suficiente para poder perder peso de forma saudável? Porque tem sinais. O primeiro deles é que você se sente muito cansado o tempo todo. Esse é o primeiro ponto. Se você sente muita sonolência durante o dia todo, sabe? Se você fala assim, meu Deus, Débora, eu caio de sono. Olha, eu acabei de acordar, vou lá, vou consumir meu café da manhã, essas coisas todas, mas depois eu tô sonolenta. Nossa, depois do almoço, então, meu Deus do céu, eu caio de sono. Se eu encostar, eu durmo. Tem alguém assim que fica dessa maneira? Comenta aqui comigo, por favor. Bom dia, Carlinha, Selma. Tudo bem? Me conta, vocês se sentem assim? A Terezinha falou que sente assim, ó. A Maria falou que sente assim. Se você tá caindo de sono, pode saber que a sua proteína tá pouca. Você tá errando nisso. Atenção, hein? Atenção. Já sentiu isso, né, Elda? Também? Você ficava assim, Arlete, antes da mentoria? Gente, tem gente que tem uma sonolência, uma moleza assim no corpo que não é da pessoa, é por conta da questão da proteína, falta de proteína. Falei pra vocês, né? A gente tá entrando na quinta semana e ainda tem gente que eu pego no pé ainda com relação a isso. Essa moleza no corpo, você fala, meu Deus, por que eu sinto essa sonolência? Lá, a Roseli falou que sente muita sonolência no período da tarde, lá. Se eu sentar, dá sono. Minhas amigas, agora vocês já descobriram o que é, né? Pode apostar. Ó, se vocês fizerem esse desafio de vocês introduzirem proteína em todas as refeições, eu tenho certeza que semana que vem vocês vão voltar aqui e me contar. Falar assim, Débora, mudou minha vida. Olha, não sinto mais fome durante o dia todo. Me sinto com mais energia. Esse meu sono já melhorou demais durante o dia, tenho certeza. Outra coisa que acontece quando vocês estão com baixa ingestão de proteína, sabe o que é? Isso aqui, ó. Queda de cabelo. Vocês se matam de comprar aquelas suplementações para cabelo, não sei o quê, mas vocês não consomem proteína direito, porque senão não ia cair tanto cabelo que nem cai de vocês. E vocês acham que é falta de suplementação de cápsula, mas não é não, é falta de comida de verdade mesmo, ó, falta de proteína. Vocês sabiam? Tem gente aqui com isso? Com queda de cabelo? Gente, vocês são muito engraçados. A Carlinha colocou aqui, ó. Eu pensava que não podia ver uma curva de sofá. Ai, gente, vocês me matam de rir, viu? Meu Deus, viu? Vocês têm queda de cabelo? Unhas frágeis também. Unha que quebra. Gente, vocês são demais, viu? Seu cabelo não cresce, Mara? Mas tá aí, né?
Tá faltando nutriente, né? E nutriente através de alimento de verdade. Às vezes vocês acham que só por comer vegetais de qualquer maneira, comer frutas de forma aleatória, vocês estão absorvendo. Não tá, não. Tá vendo, ó? Tô falando aí pra você. A Maria falou, tá caindo. A Antônia falou que tá caindo muito o cabelo. Olha só. Falo pra vocês, gente. A Raimunda Batista. Deixa eu ver aqui. A Vanderlene, belezinha, minha amêndoa. Ela tá tomando café agora. Ela tá tomando com tudo que tem direito, né? É tipo rainha, é isso mesmo. Tá vendo? É, ó, esse negócio, ó, só consigo comer depois das 11, preciso fazer exercício sem comer. Faz esse exercício antes, então. Mas o seu café da manhã é importantíssimo. É importantíssimo. Se você quer desinflamar esse seu corpo e você quer emagrecer de forma saudável, evitando doença crônica lá na frente, não tem outro jeito. Café da manhã é importante. É a principal refeição. Se vocês respeitam o ciclo circadiano de vocês, gente, vocês emagrecem muito rapidamente. É que vocês não respeitam, vocês inventam moda com esse negócio de tem que comer só depois das 11, depois das 10, tem que fazer jejum, não sei o quê. Por isso vocês não desinflamam nunca. Vocês nunca vão desinflamar, nunca vai estar com esse corpo aí sem toxina. Não come o que precisa, o que o seu corpo precisa. Fica inventando moda. Não tem outro jeito, né? Então, o que eu falo pra vocês, o jeito errado de lidar com tudo isso é você continuar falando assim, não, proteína pra quê? Não, eu não gosto de comer ovo. Não gosto de comer queijo. Vou comer só 2 bolachinhas. Você nunca vai emagrecer. Você vai engordar mais ainda comendo essas 2 bolachinhas suas aí, sabe? Porque essas 2 bolachinhas têm muito mais gordura ruim, muito mais calorias vazias e que você vai depositar isso dentro do seu organismo e ele vai querer armazenar por falta de outras coisas. Entende? Então, proteína é necessário. Eu quero que vocês entendam que o jeito errado também não é só consumir a proteína, não é sair daqui alucinada por proteína e querer consumir e fazer essa dieta carnívora que nem eu falei pra vocês aqui. Deus que me livre. Vocês vão adquirir um problema seríssimo hormonal, com gordura no fígado, com problema no rim, com problema no intestino. E não é isso que é coisa saudável. Não é isso que te dá segurança. Então, o jeito certo é você entender que eu preciso sim consumir a proteína, mas acompanhada de outras coisas. Do jeito que eu ensino aqui. Colocando carboidrato, colocando a fibra. Porque o seu corpo precisa de variedade para poder desinflamar. Tá? Precisa. Certo? Combinado? E agora vocês vão introduzir a proteína de forma segura, colocando a mesma proporção do carboidrato, para vocês verem essa diferença no organismo de vocês? E agora eu queria chamar alguém para conversar aqui comigo para poder tirar dúvida. Quem quer tirar dúvida aqui comigo ao vivo? Quem é nova por aqui? Só colocar aqui no chat. Quem quer conversar comigo ao vivo? Quem quer tirar dúvida aqui comigo ao vivo? Me conte. Qual a sua dúvida? Qual a sua dificuldade? Vamos ver. Vou chamar, hein? Você colocou que tem que comer só depois das 11? Então vamos conversar. Vamos tirar essa crença limitante agora, ao vivo. Vamos lá, vamos ver se você consegue entrar. Bom dia, Elaine. Bom dia. Tudo Tá bem? escuro aqui. Eu tô na casa da minha mãe. Não tem problema. Você consegue acender uma luzinha ou ir perto da luz pra gente poder te enxergar? Consigo, peraí. Ih, Melhorou. é seu rostinho. De onde você fala? Tudo bem. Eu sou de Maringá, Ah, Paraná. Só que hoje eu tô em Cianorte.
Ai, que delícia! Eu vim Seja para bem-vindo. eu vim para cá resolver uns probleminhas, aí eu fico aqui na casa da minha mãe, porque eu morava aqui antigamente. Ah, que delícia! Que gostoso! Eu comecei Olha, a você. te seguir faz acho que 1 ou 2 semanas. Ai, que delícia! É recente! É, Que gostoso! eu tô com muito problema de emagrecer, que antigamente, né, as coisas funcionavam bem mais antes da menopausa, É. bem mais fáceis. E fui eu que escrevi a respeito do exercício, porque quando eu como antes, na hora de eu fazer exercício dá mais queimação, aí Aham, fica aquela, tipo, eu fico sentindo a comida, sabe? sei. E de uns anos para cá eu comecei a fazer o jejum intermitente, pelo menos até umas 11 horas, por causa da névoa cerebral. Aham, E assim, é uma técnica que me ajudou bastante. E eu aham. voltei a estudar, fiz transição de carreira aos 54 anos. Então, assim, eu preciso contar com todas as estratégias boas, né, Então, para poder estudar. sim. Mas aí, esses tempos atrás, até a minha mãe que passou isso para mim falou assim: filha, você tem que comer pão com ovo, né? Porque ela tem 70 anos e o médico indicou para ela por causa da comer proteína, né, tal. Falei, mãe, mas pão, né? Pão não pode. E aí eu ouvi já você falar algumas vezes que pode, tal. Exatamente. Então, Helene, é o que eu queria falar para você. Você deve ir mesmo em jejum na sua atividade física, mas você precisa então ir mais cedo para você tomar mais cedo esse seu café da manhã. Então você vai em jejum, depois você volta e já faz o seu café da manhã. Só que não depois das 11 horas da manhã. Entendeu? Você precisa fazer seu café mais cedo, mas não antes da sua atividade física. Que horas que você vai para atividade física? Ah, geralmente eu vou 9 horas, né? Aí eu fico mais ou menos umas 2 horas, porque eu faço 30 minutos, 40 minutos de aeróbico no elíptico e depois eu faço musculação. Então, você precisa encaixar ou esse seu horário de atividade física em outro horário, né, para você tomar esse café da manhã mais cedo, né? Ah, colocar no final do dia alguma coisa desse tipo, mas é importantíssimo para você desinflamar o seu corpo, para você ter mais concentração até mesmo nos seus estudos, mais energia. Tudo isso você precisa ver, porque muda até mesmo a questão, sabe do quê? Da circulação do seu sangue, se você faz esse processo. Uhum. Porque depois das 11 horas, você faz quantas refeições ao dia? Daí eu almoço, daí eu já entro direto com o almoço, eu não tomo café. Aham. E aí eu tenho procurado comer sempre uma proteína. Para mim, assim, né? Hoje é um momento que eu preciso me dedicar nisso. Então eu como frango, eu como carne, Hum. carne de boi, né? Frango também é carne. Aí à tarde eu Mas como só alguma coisa. almoço? Eu como, às vezes eu tenho implementado muita semente, semente de abóbora e girassol. Ah, Então, às vezes eu faço ovo com sementes, né? ah, Aí agora fazem mais ou menos 2 semanas que eu incrementei. Tipo assim, 2 ovos à noite com semente, uma fatia de queijo, ah, de mussarela e pão. ah. Só que daí o pão eu não sei, né? Eu não sei o que que pode, o que que não Então, pode. e tá errado, né? Porque pão fermenta no seu intestino. Queijo fermenta no seu intestino quando você colocar no período da noite. Ah, E isso é um processo de desinflamação. tá. E à noite daí eu posso comer só os 2 ovos, então? E cadê o carboidrato? Cadê as fibras? Os Não, vegetais. daí aí geralmente aí eu tiraria o queijo Aham. e deixaria só a semente, os ovos, e aí poderia colocar alguma coisa. E mais Por exemplo, mamão é é carboidrato? fibra. Tem É carboidrato? fibra, mas fruta é um acompanhamento da grande refeição. Olha como você tá precisando aprender a comer de verdade, dona Elaine. Tá fazendo coisa errada. Tá. Tá fazendo coisa muito errada. Eu preciso emagrecer urgente. Então, Fazem 6 meses que eu não saio dos médicos com problema no pé. o que você No tem no pé. pé? Antes começou com a fascite plantar embaixo, Aham. aí o médico falou, porque eu engordei 10 quilos.
Eu pesava 75, 78 Aham. e agora eu tô com 88. Então, e precisa E desinflamar. aí ele falou que provavelmente eu fiz duas mudanças, né? Porque eu estava aqui, fui para Maringá, então eu fiquei 30 dias assim, muito em pé. E eu tinha engordado. E aí o médico falou assim: ó, você precisa emagrecer, só que eu estou tentando todos os tipos de estratégias e não estou conseguindo. Porque você não tá dando o que o seu Você corpo precisa. escuta uma coisa, você escuta outra, né? E aí agora eu estou fazendo neuropsicoterapia e estou me especializando na menopausa. Aham. Então eu preciso de alguém que seja especialista nessa área, porque até Ok. porque. E aí, ó, você descobri você, então. Foi minha mãe que mandou você para mim. Que belezinha. No, ela tem 70 e pouco. No Insta, ela enviou uma live que ela viu, sua, e Aham. aí ela mandou. Então, Elaine, mais do que nunca, você precisa tomar um café da manhã completo. Esse seu lanche da noite É. é um café completo para você no café da manhã. Assim, Hum, 2 refeições só para o seu organismo metabolizar tudo que você precisa, não metaboliza. E assim, você está encaixando alimentos de forma errada dentro da sua rotina. São alimentos saudáveis? São. São alimentos necessários para o seu organismo funcionar? São. Porém, da maneira errada, em horário errado. E por isso por que você. exemplo, à noite eu não posso fazer uma torta super proteica com Não, você farelo de só na. aveia, ovos, Não, carne e legumes. não. O ideal que você faça à noite é um tubérculo, é uma fonte de proteína leve, pode ser ovo, pode ser peixe, pode ser frango, pode ser lombo suíno, pode ser filé mignon Eu ouvi, suíno e vegetal. eu ouvi você acabar de falar do lombo suíno. E vegetal. É isso que você precisa comer à noite. Só que não é só comer isso à noite, você precisa ajustar esse seu café da manhã. Tem que ter esse café da manhã, tem que ter pelo menos 3 refeições ao dia, porque se não tiver 3 refeições ao dia, você não está seguindo o seu ciclo circadiano de funcionamento, onde realmente não tem horário certo, viu, Elaine? Mas essa questão de você já ir direto pro almoço, para quem quer desinflamar o corpo mesmo, Na eliminar. verdade, a gente sabe, eu tenho estudado muito o ciclo circadiano e sono, né? E a gente sabe que às 6 horas da manhã é onde é ativado o teu cortisol, né? O hormônio do cortisol. E eu vou tentar mudar. É complicado por causa desse ajuste agora que eu tinha feito com o exercício, né? Aham, E o exercício, para quem está na menopausa, me ajudou muito. Não acho. tenho palavras para falar. E aí agora, assim, eu tenho ido muito para a área, assim, coisas naturais, só que eu ainda não tenho sentido e eu estou começando a concordar com você que é por causa do café da manhã, porque se eu tenho feito algumas estratégias, usado muitas sementes, muitas coisas, eu estou fazendo reposição. Então Aham, não é para isso, não não. é para mim não conseguir, eu E sempre outra, consegui você emagrecer não bem. fecha o seu dia com a quantidade que o seu corpo precisa, tanto de energia quanto de nutriente, por conta de já ter passado na questão da menopausa. Então, o seu metabolismo está lento. Porque salada, essas coisas eu amo, sabe? Eu gosto Então, muito, assim. Mas eu gosto mais na hora do almoço, a parte da noite não muito. entendeu? Então, assim, tá faltando estratégia aí, tá faltando aprender a comer mesmo, para poder eliminar isso, senão você não vai conseguir emagrecer. E agora o seu metabolismo vai estar cada vez mais lento, porque tá em falta mesmo. É, E outra coisa, tô que a tomando remédio de tiroide, tudo, né? Então, e a partir de agora, o que acontece é qualquer coisa que você coma de forma diferente, por exemplo, eu vou comer uma pizza e tal, você se sente até estufada, parece que não está fazendo Exatamente. digestão. Por quê? Porque na verdade está faltando no seu organismo, e quando você come alguma coisa diferente, o seu organismo está enlouquecido, enlouquecido. Ele fala assim: nossa, na hora que a Elaine depositar alguma coisa que tem mais. Como é que fala? Calorias vazias, um hambúrguer que seja, uma batatinha frita, mas inocente, não é um prato de batata, é um pouquinho de batata que você coloca ali no seu prato, e fala assim: nossa, eu vou armazenar isso aqui, porque eu não sei quanto tempo ela vai ficar mais em falta. Entende? Olha Uhum. só que loucura. Aí você vai vendo que, assim, mesmo fazendo atividade física, o seu corpo não muda, você tá cada vez com uma pochetinha a mais ali que você fala: não sai de jeito nenhum, eu faço exercício e não sai. É por conta disso. Seu corpo tá em falta.
Entendeu? E Entendi. você mudando essa questão e comendo com estratégia mesmo, Elaine, sua vida muda. Daqui 2 semanas você vai falar pra mim, o meu corpo já mudou. Eu tenho certeza, porque acontece isso com as minhas meninas, com as minhas mentorandas. Ela fala assim, e olha que a maioria delas não faz atividade física. E já tem essa Eu tô mudança. fazendo 5 vezes por semana. Eu vou de segunda a Então, sábado. Só quando por isso que eu tô eu falando, tô em outra cidade que não. entendeu? Faz isso pra você ver. Vai mudar a sua vida. Até porque eu troquei. Eu tava tomando sertralina, né? Pra ajudar na angústia, as coisas que veio com a pré-menopausa e a menopausa. Aham. E aí eu comecei a estudar neuropsicoterapia e eu falei assim, não, eu tenho isso no meu corpo, né? É só ativar a serotonina. E aí eu passei a fazer os exercícios. Na segunda semana eu já comecei a desmamar. E Aham. aí hoje é o meu remédio. Aham. No lugar de eu tomar sertralina de manhã, eu pego, vou para academia e eu tomo o meu remédio. É, então. E agora você precisa tomar outro remédio, que é um alimento de verdade. É, Porque senão você não tá dentro, né? exatamente. Coisa que tá Assim, tapada. em termos de qualidade de comida, vegetais, salada, sabe? Eu tenho assim, eu tenho certeza que eu tenho tá muito bom, né? Já faz alguns anos que eu gosto muito e coloquei na minha alimentação. Mas assim, é o que você acabou de falar. Se eu como um um espera-marido, se eu como um pedaço de bolo, só de farinha que seja, eu me sinto Pronto, muito estufada. Tanto que eu não comia pão, né? Eu tinha entendi. tirado o pão da minha alimentação porque realmente ele me inchava, parecia, sabe? Aham. É, então. Mas agora faz esse tipo de coisa, faz esse tipo de mudança pra você ver. Tá, Tá vou bom? fazer. Daí depois você me Tá conta. bom, vou fazer Tá sim. bom? E olha como que é importante o acompanhamento nutricional. Por isso que eu falo pra vocês. Vocês acham que estão fazendo tudo certo, porque eu tô comendo saudável, tô ficando sem comer tantas horas. Mas não é isso. Para desinflamar e emagrecer, não é isso. É. O jejum ele me ajudou muito, sabe? Só que eu acho que agora é hora de mudar a estratégia, porque não tá. O Não tá. jejum, para quem na parte cerebral, ele é maravilhoso, não é tanto, né, pelo emagrecimento, Hum? mas vou ter que mudar aí essa estratégia. Ou eu estou pensando em jantar mais cedo. Ah, sim. Aí não tem problema. Jantar mais cedo e você tem que tomar esse café da manhã. Só não esquece disso, que esse é o principal erro seu aí. Tá. Tá bom? Vou mudar essa semana já. Tá bom, então. Fica Tá com bom? Deus. Eu penso falar com você. Tá Tá bom. bom? Um grande beijo. Beijo. Tchau. Manda um beijo pra sua mãe também, que te apresentou, né? Mano, Meu mando perfil. sim, vou falar para ela. Tá bom? Um grande Tá bom. beijo. Fique Beijo, com Deus. tchau. Tchau. Até quinta-feira. Até. Tchau, tchau. Tchau.